The Batman chega com tudo em março e a gente vai ver dois vilões clássicos do Batman nesse filme, que vão ser o Charada e o Pinguim. Porém, eu fico pensando, quem pode ser o grande vilão de The Batman 2? Se tiver uma sequência, quais são os melhores vilões para aparecer? Eu decidi fazer um vídeo para falar sobre os 5 vilões que eu quero ver em The Batman 2. Então fica até o final do vídeo para você conhecer esses 5 vilões que seriam ideais para The Batman 2 e também colocar um bônus ali no meio de um outro vilão que não se encaixa muito bem nessa lista, mas também seria legal de ver no cinema. Se você for a justiça, responda sem troça. Quanto custa pra você fazer vista grossa? E aí, meu amigo nerd, eu sou o Ali do Ali Nerd, seu canal sobre filmes e séries de heróis. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre The Batman, mas não The Batman, o filme que vai lançar agora em março. Vamos falar sobre The Batman 2, que nem tá confirmado ainda, tá bem longe de acontecer. Porém, a gente já pode fazer umas especulações, né? Porque The Batman promete ser um filme grande, promete ser um filme que vai fazer sucesso. E é óbvio que se fizer sucesso, vai ter The Batman 2, vai ter continuação. Então, se tiver uma continuação, a gente precisa de um vilão para ser o grande antagonista do Batman nesse filme. Por isso que eu decidi fazer essa lista com 5 vilões que eu quero ver em The Batman 2. Lembrando que é uma opinião minha, é uma lista própria, não é coisas que eu juntei pela internet. Pode ou não acontecer no futuro, é só algo que eu quero ver. São vilões que eu quero ver no cinema, que ainda não apareceram, ou apareceram e não foram bem explorados. Eu quero ver esses vilões em The Batman 2, então é uma opinião própria minha. Claro que também tem outros rumores, por exemplo, a gente tem já rumor antigo de que os executivos da Warner conversavam sobre o Bane ser o próximo vilão em The Batman 2. Isso já é um rumor bem antigo. Também tem rumores de que eles pretendiam fazer um filme solo do Bane. E é interessante se você lembrar que o Dave Bautista, que é o Drax da Marvel, ele disse que foi até aos executivos da Warner e quis convencer eles a deixar ele ser o Bane desse universo da DC. O próprio Dave Bautista quer ser o Bane, e se ele foi lá conversar com os executivos, isso até colabora um pouco mais para a gente acreditar que eles podem ou não fazer um filme do Bane, ou pelo menos introduzir ele em The Batman 2. Então tem esses rumores do Bane em The Batman 2, também tem outros rumores do Giant Freaking Robot, dizendo que a gente veria o Coringa em The Batman nesse primeiro filme, no finalzinho, que seria uma introdução para ele aparecer em The Batman 2, junto com o Chapeleiro Louco. Isso tudo é rumor de vilão que pode aparecer em The Batman 2, mas nesse vídeo eu vou focar em vilões que eu quero ver na sequência. E vamos começar por um vilão que é meio falso, ele não é muito confiável, vai te dar umas facadas ali pelas costas, ele é meio duas caras. A piadinha foi bem ruim, mas eu gostaria muito de ver o Duas Caras em The Batman 2. E por que eu acho que ele é um vilão ideal para essa sequência? Bom, galera, o Duas Caras, o Harvey Dent, ele era um promotor de Gotham. Na verdade, era um dos poucos que não era corrupto em Gotham. Ele era considerado o Cavaleiro Branco de Gotham. Inclusive, ele apareceu no Batman, o Cavaleiro das Trevas. E é interessante, ele ganhou um destaque legal ali, mas eu acho que pode ser melhor aproveitado em The Batman 2. Ele é esse promotor que tenta ali correr contra a máfia, contra o submundo de Gotham, os corruptos. E ele é um dos poucos que o Batman realmente confia. O Batman confia no Harvey Dent, assim como confia no James Gordon. Ele acredita que o Harvey Dent é a luz de Gotham. E é bem interessante isso, galera, porque o Harvey Dent se transforma no Duas Caras após um acidente que ocorreu no julgamento contra o Salvatore Maroni. Ele acaba jogando um ácido no lado esquerdo do rosto do Harvey Dent, o que acaba fazendo ele ficar traumatizado. Então ele se transforma numa pessoa psicótica, vingativa, e ele acaba se tornando dependente da moedinha dele ali para decidir se ele vai fazer ou não. É tipo eu quando eu vou no mercado comprar uma bolacha, preciso ver se a minha moeda vai dar conta. O Harvey Dent, ele é dependente de uma moeda, ele decide tudo no cara ou coroa. E isso porque ele acabou ficando insano. E é interessante justamente pelo fato do Batman confiar nele e ele acreditar que ele é a salvação de Gotham. Diferente do Batman que decide agir pelas trevas, o Harvey Dent, ele é a luz de Gotham. E é interessante ver essa mudança, tudo isso, porque isso poderia mexer com o psicológico do Batman, do Bruce Wayne em The Batman 2. Principalmente se o acidente que causou essa deformação no rosto do Harvey Dent tivesse alguma ligação ou fosse alguma responsabilidade fosse atribuída ao Bruce Wayne. Se o Bruce Wayne tivesse alguma relação com isso, poderia tornar o confronto com Duas Caras ainda mais pessoal. Seria bem interessante, vendo que esse Batman aí do Robert Pattinson é mais perturbado. Seria legal mexer um pouco com o psicológico dele no The Batman 2, tornar ele um pouco responsável pelo que aconteceu com o Harvey Dent. Eu sou a vingança.
Outro vilão que eu quero ver em The Batman 2 é um metamorfo conhecido como Cara de Barro. O Cara de Barro, galera, eu não tenho um motivo especial pra dizer, eu quero ele porque ele faria isso com Batman, seria legal. Não, é só porque eu acho que é um vilão legal. Eu acho que ele seria bem utilizado em The Batman, ele apareceu até no jogo do Arkham City. E é bem interessante esse vilão, porque ele é um metamorfo, ele é basicamente uma poça de lama. E ele pode se transformar em qualquer coisa, transformar seu corpo em arma. É muito interessante esse vilão, eu acho que seria muito bem utilizado em The Batman 2. E ele também é meio pirado da cabeça, se você entendeu o motivo do porquê ele virou o Cara de Barro. Acontece que antes de ser o grande vilão do Batman, ele era um ator conhecido como Basil Karlo. É um ator de filmes de terror. E aí ele ficou furioso quando descobriu que um dos filmes que ele gravou anteriormente ia ganhar um remake com outros atores. E aí o que ele fez? Ele usou uma máscara de um monstro conhecido como Cara de Barro para perseguir esses atores e assassinar as pessoas. Eventualmente ele acabou adquirindo poderes mesmo, que modificou todo o corpo dele e ele se transformou nessa poça de lama ambulante. Que nojo. E eu quero ver ele em The Batman 2 simplesmente porque eu quero, já que ele ainda não apareceu em nenhum filme do Batman. Mais um outro vilão que também não apareceu em um filme do Batman e seria, acho que o vilão mais insano que o Batman tem, talvez ali perdendo pro Coringa, mas eles ficam bem perto um do outro, é o Professor Pig. O Professor Pig, ele é totalmente insano, tanto quanto o Coringa, e eu acho que seria muito bom colocar ele em The Batman 2. O Professor Pig é um cirurgião muito habilidoso e insano que usa o seu conhecimento para modificar as pessoas e colocar rostos falsos nela, e na visão dele ele tenta alcançar a perfeição com as pessoas, mas é insano como ele faz experimentos com todo mundo, ele usa todo mundo como se não fosse nada. Isso poderia mexer com o psicológico do Bruce Wayne. E inclusive, olha que curioso, a primeira aparição do Professor Pig foi em Batman número 666. E justamente por ele ser insano do jeito que é, seria legal ver ele em The Batman 2, já que a gente tem um Bruce Wayne ainda em início de carreira. O primeiro filme do Batman vai se passar no ano 2, provavelmente a sequência seria um ano depois, o ano 3 do Batman. Ele ainda é muito novo, tá conhecendo as loucuras de Gotham, o que essa cidade é capaz de criar, e seria interessante ele se deparar com esse sádico que é o Professor Pig, usando pessoas como se não fossem nada, como se fossem massinhas de modelar. Isso poderia mexer com o psicológico do Bruce Wayne e nos mostrar até onde esse Bruce Wayne do Robert Pattinson é capaz de ir quando ele tem o peso de uma vida colocada sobre as costas dele. Eu acho que é um grande vilão que poderia sim aparecer em The Batman 2. E um vilão que ainda não apareceu em nenhum filme do Batman, mas é com certeza, indiscutivelmente, um dos maiores vilões do Batman, é o Hugo Strange. So, you failed to live up to his expectations. Hugo Strange dirige uma clínica particular que ele usa para roubar segredos de pessoas ricas e chantagear ela, inclusive é o que faz ele entrar em contato com Bruce Wayne. E galera, o interessante do Hugo Strange é que ele é extremamente inteligente, ele é um grande vilão, super inteligente, ainda mais do que o Charada. Ele foi capaz de descobrir a identidade do Bruce Wayne. Sim, mesmo sem nenhum poder, ele descobriu a identidade do Batman como Bruce Wayne, e o grande poder dele é justamente isso, a mente dele, o que ele pode fazer com a mente dele. Seria legal se em The Batman 2 a gente visse ele, por exemplo, mexendo ali com o mercado negro, transporte de órgãos, essas coisas todas. Faria sentido, inclusive foi algo que foi utilizado na série Gotham, a série da Fox. É bem interessante, na série de Gotham, o professor Hugo Strange, ele tem essa clínica onde ele pega as pessoas pobres, leva pra lá, tira o órgão delas e vende para as pessoas ricas, faz transplantes, faz plástico, um monte de coisa. Seria interessante ver isso em The Batman 2. E, inclusive, poderia levar o Bruce Wayne até a clínica. Ele poderia investigar não só como o Batman, mas também como Bruce Wayne, sendo alguém da alta sociedade. Isso, claro, até que o Hugo Strange descobrisse que o Batman é o Bruce Wayne. Aliás, eu gostaria muito de ver isso acontecer no cinema. Porém, parece que o Charada também sabe que o Batman é o Bruce Wayne nesse primeiro filme. Então talvez ficasse maçante pro segundo filme. Mas esse é um dos motivos do porquê eu quero ver o Hugo Strange no cinema. Essa habilidade dele com a mente dele e de descobrir que o Batman é o Bruce Wayne. Eu acho que ele é um vilão formidável e que pode ser uma ameaça intelectual pro Batman de um nível ainda maior do que o Charada. Esse próximo vilão aqui da minha lista, ele não mexeria muito com o psicológico do Batman, como os vilões anteriores dessa lista, porém ele seria interessante de ver também mais pelo combate, também por ele ser tão habilidoso em artes marciais quanto o próprio Batman. E o vilão de quem eu tô falando, que inclusive apareceria nesse filme, é o Exterminador. O Exterminador, galera, ele já apareceu dentro do DCU, lá no pós-crédito de Batman vs Superman. Ele apareceu ali sendo interpretado pelo Joey Manganiello, acho que é esse o nome dele, que nome confuso, mas beleza. Ele apareceu lá, ele
teve ali um pós-crédito que dava a entender que ele voltaria e a gente nunca mais viu ele, não sendo interpretado por esse ator. E mesmo que o Exterminador seja um vilão que tenha sido criado originalmente para enfrentar os Jovens Titãs, o Exterminador já entrou em confronto com o Batman inúmeras vezes nos quadrinhos, e seria legal ver ele aqui no filme do The Batman, já que era um dos planos para The Batman 1. No começo, The Batman seria dirigido e protagonizado pelo Ben Affleck, na época seria o Batman do Ben Affleck ainda, e aí veio todas as mudanças, Ben Affleck saiu do projeto, veio o Matt Reeves, depois colocaram Robert Pattinson, tiraram o Exterminador, que seria o vilão principal do filme, e colocaram o Charada, o Riddler. Então seria legal ver ele na sequência, já que ele estava sendo planejado para ser o vilão do primeiro filme. Eu acho que seria muito interessante, fora a habilidade dele com luta, com armas, seria muito bom por ser um grande desafio físico pro Batman, além dele ser um grande estrategista também. Bom, agora vamos falar daquele bônus, aquele extra lá, que é um vilão que não se encaixa nisso tudo, porque na verdade não é nenhum vilão só, eu não tô falando de um único vilão, mas uma organização inteira, a Corte das Corujas. Sim, a Corte das Corujas poderia aparecer em The Batman 2, porém o caso da Corte das Corujas eu acho que poderia ser melhor trabalhado se fosse para uma trilogia inteira. Se a gente tivesse 3 filmes onde todo filme tivesse ali o seu vilão e a Corte das Corujas estivesse por trás disso em todos os filmes e o Batman acabasse confrontando eles só no último filme. E é interessante que a Corte das Corujas é uma organização super secreta com as pessoas mais ricas e influentes de Gotham. Elas ali manipulam e influenciam todas as decisões importantes, acabam assassinando pessoas ali nas sombras. E é interessante ver o Batman entrando em confronto com elas. Elas são uma das maiores inimigas do Batman nos quadrinhos. E a extensão e o perigo que essa organização representa para Gotham poderia levar o Bruce Wayne ao limite dele. Porque não é só um vilão, não é só alguém que ele chega ali, desce a porrada e joga pro Arkham. Não, é uma organização inteira de pessoas tão ricas quanto o Bruce Wayne, com muita influência, além também ter os garras lá, que são os ninjas dessa organização, super bem treinados. Eu acho que seria bem legal, até porque o Charada nesse primeiro filme parece estar tentando abrir os olhos do Bruce Wayne para lidar com os verdadeiros vilões, os corruptos de Gotham, que seriam os políticos, os criminosos do colarinho branco, e isso poderia levar ele a ter um confronto com a Corte das Corujas. É isso aí, galera. Essa é a minha listinha de vilões que poderiam aparecer em The Batman 2. Não coloquei Coringa aqui porque isso já é manjado, todo mundo já quer ver o Coringa em outro filme. E pra ser honesto, eu já tô saturado. A gente já teve muito Coringa nos filmes do Batman. Não é necessário mais Coringa, eu acho que eles poderiam dar uma esfriada, parar por um tempo. Ou se fizer um Coringa, talvez dar uma forma de conectar com o Coringa do Joaquin Phoenix. Mas eu não coloquei Coringa nessa lista porque eu acho que não é necessário, eu decidi focar em outros vilões. E desses vilões que eu falei, eu acho que o que eu gostaria mais de ver no filme seria o Duas Caras, que é um dos vilões mais interessantes do Batman também. Mas e você? Você conhece algum vilão que eu não coloquei nessa lista? Me diz aqui nos comentários qual vilão que você gostaria de ver em The Batman 2. Deixa aquele like maroto aqui no vídeo que ajuda o canal a crescer mais. Se inscreva também se você ainda não é inscrito. Eu sempre falo aqui de DC, de Marvel, logo deve sair o filme do Batman e eu vou falar bastante de The Batman daqui pra frente. Então se inscreve pra você poder assistir os próximos vídeos. Nas telas finais vou deixar outros vídeos pra vocês acompanharem melhor o canal e a gente se vê no próximo vídeo.